Dogs. Dogs. Encante o seu pet com o que há de melhor. Dogs Pet Petiscos para cães e gatos. Temos os melhores e mais inovadores produtos do mercado pet. Seguimos um rigoroso processo de produção que nos dá qualidade e credibilidade. Produzimos para todo o Brasil e diversos países. Acesse nosso site www.dogspet.com e conheça nossa linha completa de bifinhos, ossinhos, molhos, snacks e muito mais. Dogs, o seu pet merece o melhor cuidado. Estamos aqui para mais um programa Falando do Evangelho, onde nós vamos discorrer um pouquinho mais sobre o Salmo 119. Hoje nós vamos trabalhar com o verso 12 em diante. Tudo bem, você pode colocar o texto bíblico aí, Felipe? O texto 119, Salmo 119, versículo 12. É uma tradução que eu sempre trago aqui, alternativa, aliás, duas traduções, né? Uma de cunho mais judaico e a outra tradução, que é uma tradução belga que eu gosto muito. Então, a primeira, né, tradução, a judaica, diz assim: Bendito sejas tu, ó Eterno, que me ensinas teus preceitos. E a outra tradução, a Bíblia belga, diz assim: Sede bendito, Senhor, ensina-me vossas leis. Às vezes as traduções, elas diferem um pouquinho, né? Porque vai muito da opção traditiva do tradutor, né? Ele coloca uma palavra, uma nuance diferente, algo assim. Mas é importante a gente ter essa compleição, ter essa visão mais amplificada das possibilidades de tradução, porque isso ajuda a enriquecer o sentido, né, que o texto tem. Ajuda a trazer aquilo que da língua hebraica você pode depurar, pode extrair mais e chegar no sentido mais profundo da linguagem original do Antigo Testamento, que é o hebraico. Todas as nossas traduções têm os seus méritos, elas são boas, mas cada tradução perde um pouquinho da essência do original. Isso é um fato, isso não tem como a gente contestar. Então, por isso que eu trago algumas opções diferentes de tradução para poder clarificar um pouco mais o nosso entendimento do que é dito no Salmo. Aqui, a linguagem é muito clara, né? Bendito sejas tu, Eterno, que me ensinas teus preceitos. A questão toda aqui é que Deus é louvado, é glorificado por ser um grande pedagogo, um grande mestre, um grande ensinador da sua própria palavra, né? A outra tradução também diz: seja bendito, Senhor, ensina-me vossas leis, né? Já está um pouco mais sucinta, mas a tradução judaica acertou um pouco mais. Veja lá o primeiro slide, Felipe, por gentileza. O culto, a adoração e louvor autênticos são efeitos do ensino transformador de Deus. Ninguém cultua a Deus, adora ou o louva com sinceridade sem uma ação divina prévia. Tem gente que diz assim: puxa, eu vou louvar a Deus, eu vou lá só para louvar, só para adorar. Não, você só louva, adora ou cultua a Deus de maneira muito eficaz e autêntica, não por você mesmo, mas por aquilo que Deus fez na sua vida, pelo efeito transformador do ensino de Deus. E aí a sua reação é cultuar, adorar,
louvar. Porque o louvor e a adoração não partem da gente. Eles são efeitos, não são causas, são efeitos. A causa é o próprio Senhor. A causa é o próprio Deus. O causador do louvor autêntico é Deus. O causador da prostração autêntica, que é a adoração, é o próprio Deus. O causador do encontro com Ele, que é o nosso culto, é o próprio Deus. E o seu ensino transformador está sendo enaltecido pela linguagem do salmista aqui. Ou seja, o salmista cultua, ele louva a Deus porque Deus é um grande ensinador. Deus é didático, Deus é aquele que ensina para a vida. O salmista exalta a pessoa divina numa atitude de profunda gratidão pelos efeitos que a orientação do Senhor produziu em sua vida. Então o ensino de Deus, já dissemos isso aqui outras vezes, mas o ensino de Deus, ele nunca é teórico, gente. Tem gente que acha que Deus teoriza. Deus não tem teoria, a palavra de Deus não é uma teoria. Muita gente, eu sempre rebato essa tese quando eu a vejo apresentada. Não, porque a Bíblia é uma teoria que precisa ser praticada. Teoria é meu pensamento. Imagine se a palavra registrada de Deus, já praticada pelo próprio Deus, já vivenciada por tanta gente, é uma teoria. Não tem o menor cabimento dizer que Bíblia é teoria. Não, mas quando não é praticada, então quando não é praticada, ela não se fez palavra. O que o salmista está dizendo aqui é manifestando, aqui, a sua profunda gratidão pelo efeito do ensinamento divino, que é extremamente prático. Nada que Deus ensina é teórico. Tudo que Deus ensina é para ser praticado. O que Deus ensina e não é praticado, essa pessoa ainda não aprendeu. Quem não praticou ainda não aprendeu. Isso é um fato da revelação. Então o salmista está cultuando a Deus exatamente por isso. Teu ensino é algo que produz, tem um ensino transformador. Deus ensina de maneira profundamente transformadora. Mas se não houve transformação na minha vida, naquele aspecto, é porque o ensino de Deus ainda não foi efetivado. A didática divina ainda não fez efeito na vida da pessoa naquele aspecto. Mas dizer que o ensino de Deus não funciona, não funciona na vida de quem não o pratica. É claro, aí não funciona mesmo. E o próximo? Eu gosto dos slides, pessoal, nos nossos estudos aqui, porque são assim roteiros para você seguir, para você ter acesso e desenvolver isso e replicar isso à maneira que Deus te capacitar também. As confissões bíblicas são sempre um reconhecimento das ações de Deus. Então, quando o salmista diz isso, é porque Deus já agiu na vida dele. Antes de virar o enunciado que chega até nós, isso já aconteceu na vida do salmista. A Bíblia é o registro de uma palavra praticada, revelada, vivenciada, praticada. Essa consciência a gente precisa ter, senão a gente olha para o texto e diz assim: puxa, será que fez efeito na vida do salmista? Não, só está ali registrado é porque já fez efeito na vida do salmista, né? O ensino de Yahvé é sempre uma ação causativa. A ação causativa é uma ação causadora. Deus se revela, Deus faz, Deus age e nós reagimos. Essa é a questão aqui envolvida. Nossa adoração só é autêntica porque está fundamentada na relação divina de ensino-aprendizado. Ensino-aprendizado, né? Aquilo que é aprendido é porque é praticado. Só é praticado porque foi aprendido, porque houve a relação que Deus inoculou em nós de ensino-aprendizado. É preferível você ler, olha o que eu vou dizer aqui, menos textos da Bíblia, mas praticá-los mais, né? Do que você ler muitos textos e praticar
poucos textos. A Bíblia é para ser praticada. Quando existem aquelas confissões de fé, né, bem conhecidas, várias denominações, quase todas têm as suas confissões de fé, né? Eu estou falando das confissões de fé das tradições eclesiásticas e não das confissões bíblicas, tá bom? Mas a confissão de fé na minha igreja é bíblica, extraída da Bíblia, mas de acordo com o entendimento de alguém. Mas todas as confissões de fé são unânimes em dizer que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Ok, isso vem daqueles princípios da reforma, etc. e tal. Muito bem. Se é regra de fé e prática, se não tem prática, a regra foi por água abaixo. Não existe. Então a gente precisa extirpar aquele mito de que a palavra de Deus é uma coisa que eu vou tentar aprender e vou ver se vou conseguir praticar. É melhor não ler a Bíblia assim. Leia a Bíblia como uma coisa para ser praticada. Mas todo mundo sabe disso. Bom, se todo mundo soubesse disso, não haveriam divisões, tretas, rachas, dissensões na Igreja de Cristo. Então não dá para negar esse fato de que a gente precisa aprender a praticar todo dia. O ensino de Deus é transformador, então esse aspecto também é muito interessante salientar aqui. Transformador, ele vem transformando lá de dentro para fora, de dentro para fora. É uma relação divina de ensino-aprendizado. Então, o teu relacionamento com Deus vai transformar a sua vida de dentro para fora, por dentro e por fora também. Então, isso é importante ser dito aqui. Mas como é que tem muita coisa assim num simples versículo? Pois é, a gente é muito precoce, né? O brasileiro, ele quer ler rápido. A gente, como brasileiro, a gente quer ler, quer ver o resultado. Gente, a gente precisa ouvir Deus. Uma grande lição que eu aprendi na interpretação bíblica há um pouco mais de 2 décadas atrás, diz o seguinte: a verdadeira interpretação da Bíblia, ela é aquela interpretação orante, como faziam os primeiros patrísticos, né, os pais da igreja cristã. Ela era ler a Bíblia como se fosse uma oração. Isso significa ouvir mais a Deus do que falar sobre Ele. Isso é transformador. Isso mexe com as nossas estruturas. Eu quero mais ouvir a Deus do que falar sobre Ele. Em ouvindo a Deus, mais do que falando sobre Ele, eu estou aprendendo mais com Ele. Consequentemente, causativamente, eu vou praticar mais a sua palavra. Mas isso todo mundo já sabe. Bem, eu deixo a reticência para você pensar. A resposta é: sabe nada. Não sabe, não. A gente só sabe aquilo que a gente pratica. Em se tratando de palavra de Deus, só sei o que pratico. Então, isso é muito importante, porque o ensino de Deus é transformador. Vamos para o próximo, Felipe. Senão não termina esse aqui. O motivo do nosso louvor é o ensino pessoal de Deus. Eu gosto muito dessa palavra. Ensino pessoal de Deus. Pessoal. Não é conceitual. Através da sua palavra sobre a nossa maneira de viver. O motivo do nosso louvor, vou ler de novo, é o ensino pessoal de Deus através da sua palavra sobre a nossa maneira de viver. Vamos lá? A relação com Deus, revelando quem Ele é, me faz testemunhá-lo na minha forma de viver. É isso que está sendo dito aqui em outras palavras.
Ensino pessoal, gente. Tem gente que acha que o verdadeiro ensino é saber coisas teológicas. Gente, isso aí qualquer mente disciplinada consegue. Você consegue graduação, você consegue especialização, você consegue mestrado, doutorado, pós-doc, estudando pra caramba e sendo disciplinado. Você consegue tudo isso. Se você for uma pessoa oportunizada, que te deem oportunidade para tanto, e uma pessoa organizada, que tem uma mente disciplinada para estudar. Ok? Mas eu estou falando de ensino pessoal. Ensino pessoal não é uma questão de graduação, é uma questão de gradação. É dia após dia, um dia depois do outro, um dia após o outro, a vivência da revelação de Deus. Nisto consiste o ensino pessoal, vivência. E aí, Deus não dá graduações para a gente, nem pós-graduações. Deus dá para a gente, propicia para a gente uma gradação. Quer dizer, é um desenvolvimento de vida, é um crescimento, é uma maturidade introjetada pela revelação de Deus e vivenciada através da nossa maneira de viver. É Deus me ensinando a viver na medida em que Ele vai me revelando quem Ele é dia a dia. Isso é ensino pessoal, essa é a pedagogia divina. Esse é o modus operandi da palavra de Deus. Então, não se iluda com o volume de informações que as pessoas te trazem, mas seja tocado pelo testemunho da ação de Deus na vida das pessoas. Isso sim é ensino pessoal. Conheço gente que mal sabe ler, mas que vive uma vida cristã, um ensino de Deus que está muito na minha frente, em termos didáticos e pedagógicos, divinamente falando. Quando a pedagogia divina é constante em nós, bem dizer o seu nome se torna algo que acontece milagrosamente. É uma causa e efeito produzida por Deus. Milagrosamente, porque, na verdade, até o nosso louvor autêntico, ele é um milagre produzido por Deus. Porque é uma gratidão, um reconhecimento de quem é Deus e daquilo que Ele é capaz de fazer e daquilo que Ele faz em nossas vidas e através de nós. Isso é motivo de louvor. A nossa motivação vem do próprio Senhor. Bem dizer o seu nome é bem dizer o seu caráter. É bem dizer a postura de Deus em relação a cada um de nós. Se torna algo que acontece milagrosamente. Eu não gosto de colocar a palavra naturalmente. Tome muito cuidado com as palavras. Por quê? Porque as palavras comunicam. Então, naturalmente, não é naturalmente, é sobrenaturalmente, é milagrosamente. Toda a vida cristã é uma grande ação de Deus, que é aquecida, aceita, acatada por cada um de nós ou não, mas não deixa de ser um milagre produzido por Deus. Então saiba de uma coisa: se deu certo, Deus merece todo louvor. Se deu certo, foi Ele quem fez e não eu. Saiba disso. Vamos para frente, Felipe. Vamos caminhando. Agora nós estamos no 12, no 13. Vamos fazer 2 versículos hoje. Eu estou tomando cuidado de não fazer muitos versículos. Mas antes de ir para o verso 13, Felipe, e aí eu já aproveito aqui, tomo água e quero fazer uma divulgação aqui. Não estou ganhando nada. Só estou gastando. Mas eu estou investindo. Queria indicar para você isso aqui. Nós estamos estudando o Salmo 119, por aqui, assim, mais retilíneo assim, isso. Hamilton Smith, estudos sobre os Salmos. Não é um livro tão grande assim, ele tem lá suas 400 pagininhas, mas
é um livro sensacional, ele é muito objetivo. Ele é do século, lá atrás, 1800 bolinha, morreu em 1943, esse britânico Hamilton Smith. Eu gosto muito dos escritos dele e, graças a Deus, tem essa tradução aqui na língua portuguesa, né? Estudos sobre os Salmos, muitíssimo interessante. Ele coloca um negócio aqui que eu faço questão de ler. Eu não sou muito de trazer os livros assim, mas nesse programa eu resolvi trazer esse camarada aqui. Ele faz uma declaração muito assertiva aqui, página 323, 26, ele coloca assim, desse modo: o grande tema do Salmo 119 que nós estamos estudando aqui é a palavra de Deus. O grande tema é a palavra, por isso que o nome da nossa série é Celebrando a Palavra de Deus. O grande tema do Salmo é a palavra de Deus, valorizada no coração, expressa na vida e testemunhada com os lábios. Eu achei fascinante essa declaração dele aqui, simples, concisa, porém uma declaração muito interessante do verdadeiro sentido do Salmo 119, quando ele analisa aqui. Olha que interessante, valorizada no coração, né? Expressa na vida e testemunhada nos lábios. É uma coisa maravilhosa, é coração, vida, confissão. A palavra, ela tem esses elementos, ela tem essa característica. Ela faz arder o coração, né? Coração, ela transparece na vida, ela reverbera na vida, ela aparece na vida. E ela é testemunhada nos lábios, naquilo que a gente confessa. Coração, para simplificar a história, coração, vida, confissão. Então a nossa confissão, ela precisa ser algo da prática de vida. E ela só é praticada na vida porque o coração foi aquecido pela revelação do Espírito. É muito interessante a gente se reportar algumas falas que nos marcam, né? São emblemáticas. Eu aprendi com o meu mestre, Dr. Silas Barbosa, que já gravou programas aqui na Deus Vivo Web TV, pessoa muito conhecida aqui em Londrina. Ele é uma referência para mim e para tantas outras pessoas, incontáveis, né? Ele me ensinou uma coisa há muitos anos atrás, que dizia assim, a teologia, ela só pode ser feita com o coração aquecido. E esse é um princípio bíblico, esse é um princípio wesleyano, né? Raiz, né? Mas é um princípio bíblico, porque quando a palavra ela é revelada ao coração, ela aquece o coração. João capítulo 5, os discípulos vivenciaram isso, passaram por essa experiência, quando Jesus lhes falava, lhes ensinava e lhes transmitia o ensino de Deus. É ensino que aquece o coração, que aparece na vida, e aí sim ele é testemunhado com os lábios. Então você percebe que não tem como a palavra de Deus, de maneira autêntica, ser teórica, a não ser quando a gente teoriza a palavra de Deus. Quando a gente sai desse prumo do Espírito, a gente teoriza Deus, teoriza a sua palavra, teoriza o seu caráter, relativiza a sua palavra também. Então nunca se esqueça desse gatilho divino. Coração, vida, confissão. Porque a boca fala o quê? Felipe, a boca fala do quê? Você está lendo Bíblia, Felipe? Do que está cheio, aonde? Opa, obrigado.
Felipe aqui falou, né? Se não tiver no coração, a palavra não aparece na vida. Não aparece na vida porque não foi revelada ao coração. Tem que partir de Deus, da sua ação em nós. Aí sim, a gente pode confessar aquilo que se vive porque foi revelado por Deus e deixou o teu coração em chamas diante da revelação. Revelação de Deus, da palavra de Deus, como a gente está fazendo estudo desse salmo aqui, ela precisa esquentar o coração, fazer ferver o coração. Essa efervescência divina é causada pela revelação do Espírito. Isso nos aquece por dentro. Isso faz com que a gente viva a palavra sem nenhum esforço humano. Sabe qual é o esforço humano? É ser disciplinado para receber aquilo que Deus já está fazendo, aquilo que Deus quer fazer. E não é fácil desistir das próprias possibilidades para permitir que as possibilidades de Deus ajam em nós. Isso é uma prática que precisa ser constante. Mas vamos voltar para o slide lá para a gente terminar o verso 13 hoje, senão eu não consigo terminar o 13 aqui hoje. Olha lá o verso 13 do Salmo 119. Meus lábios enumeram todas as leis que proclamaste. Meus lábios enumeram todos os decretos de vossa boca. Está dizendo, obviamente, a mesma coisa, mas é muito interessante essa fala aqui, né? O lábio vai enumerar aquilo que saiu da boca de Deus, ou seja, que foi proclamado pelo ser divino. O ser humano só enumera, só cita, só, não é cataloga, mas é só anuncia aquilo que a boca de Deus já disse. Todas as suas leis que proclamaste. Se é proclamação divina, se é decreto divino, então isso significa que tem vida. O que eu faço? Enumero, proclamo, enuncio aquilo que Deus falou. Nós reproduzimos aquilo que Deus produz. É isso que o salmista está dizendo aqui. Os meus lábios enumeram todas as leis que proclamastes. E leis aqui a gente já viu que são leis, que são decretos, testemunhos, né? São todas palavras sinônimas que vão falar do ensino de Deus, das orientações divinas, das instruções divinas para o benefício da vida humana. Vamos para frente aí, esse é o teor do versículo, né? Deus não me faz apenas louvá-lo por seu ensino, mas me faz reproduzi-lo e proclamá-lo às pessoas. Quando a gente se empenha em fazer um programa como este, é isso que a gente quer. A gente quer reproduzir aquilo que Deus produz. A gente quer proclamar aquilo que Deus diz, não aquilo que a gente tem para dizer. Então, não quero só ressaltar essa consciência de louvá-lo pelo seu ensino, mas de reproduzi-lo, de proclamá-lo. São coisas diferentes, né? Louvar pelo ensino significa que eu louvo a Deus porque Ele é o meu grande pedagogo, mas reproduzi-lo significa vivenciar aquilo que Ele me ensina na sua pedagogia redentiva. Proclamá-lo é o meu anúncio, o anúncio daquele que me ensina, daquilo que Ele me ensina, daquilo que Ele me faz viver, daquilo que Ele causa em mim. Proclamar é anunciar, é o arauto. Cada um de nós é arauto de Deus ao proclamá-lo às pessoas.
Indo um pouco mais adiante, quando assimilamos e reproduzimos os ensinos sobre a pessoa e a obra de Deus, vemos em nós mesmos uma necessidade de reformulação constante de nossos fundamentos bíblicos. Opa! Aí é que está uma coisa muito interessante. Como é que eu posso ficar estagnado naquilo que Deus está fazendo na minha vida? Se eu estou estagnado é porque eu quero ficar estagnado, porque essa não é a pretensão divina, que eu fique estagnado. É que eu constantemente possa ser reformulado por dentro. Os meus pensamentos precisam ser mexidos constantemente à moda divina. Os meus fundamentos, se são bíblicos, eles precisam ser reformulados constantemente. Reformulados transformados segundo Deus. Ensinados por Deus e corrigidos naquilo que precisa ser corrigido. Mas eu já sei tudo sobre Deus, já li a Bíblia inteira. Bom, já esse é um sintoma de que pouco se sabe. A pessoa que passou pelo ensino divino é uma pessoa que pode ser sempre corrigida. Por quê? Porque o ensino divino contém a pessoa e a obra de Deus, contém o caráter de Deus e contém tudo aquilo que Deus faz redentivamente. Uma pessoa assim vê a necessidade da constante mudança, reformulação no sentido de crescimento. A pessoa que aprende do caráter de Deus e tem consciência da obra de Deus na sua vida, é uma pessoa que quer mais de Deus, sempre, constantemente. Reformulação constante é oxigenação da mente de Cristo. Fundamentos bíblicos cada vez mais solidificados no ser humano, é aquilo que Deus se propõe a fazer com o seu ensino. A sua palavra é dinâmica, jamais estática. A sua palavra é impactantemente dinâmica. Reformulação constante, eu tenho essa ideia teológica, é assim que eu creio. Pronto. Teologia Gabriela, né? Lembra lá eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela, aquela música. Não pede para cantar não, Felipe, porque senão estraga o programa. Mas a questão sabe, eu não posso ser mudado, então não posso ser corrigido, então não posso ser transformado, então não posso ser aerado, então não posso ser dinamizado pela dinâmica do ensinamento de Deus. Então eu vou ficar empacado numa mesma verdade que eu cria e sem crescer, sem trilhar o caminho da plenitude de Deus. Nós precisamos de reformulação constante. Teologia precisa ser algo vivo, ministério precisa ser algo vivo, dinâmico, em constante reformulação, porque Deus tem sempre o que ensinar através da sua palavra. Não é algo estático. Eu aprendi assim, então desaprenda. Permita que o Espírito faça você desaprender todo dia para aprender com Ele, para reaprender com Ele. Reformulação constante de nossos fundamentos bíblicos significa a dinâmica do crescimento. Crescimento de Deus, em Deus, pela obra de Deus. Não é um crescimento assim de volume de informações, mas é a quantidade de transformações que Deus produz na sua vida e na minha. Essa é a reformulação constante que se está dizendo aqui. Bom, antes de ir para o próximo, eu quero ressaltar uma coisa aqui, sobre a pessoa e obra. Por que sempre esse binômio, né? Sempre se referindo à pessoa e à obra de Deus relacionada ao seu ensino, né? O ensino da sua palavra.
Porque pessoa e obra é uma maneira de compreender o caráter de Deus, do ponto de vista revelacional, né? Compreender assim, no sentido de você ir conhecendo a pessoa divina e tendo a revelação de que Deus é pessoa e não é ideia. Deus tem um trato pessoal com a gente, relacional. Deus é pessoa. Tem gente que fecha o olho assim, vou pensar em Deus, aí pensa o nome, Deus. É substantivo. Deus é verbo. Deus é ação. Deus age. Deus se revela. Deus diz quem Ele é, como dizia Karl Barth. Pessoa. Fecho o olho, vou orar. Deus, o Senhor é uma pessoa que está me escutando. Deus, o Senhor não é só uma ideia que eu acredito. O Senhor não é só um postulado que está na minha mente. O Senhor é uma pessoa que me transformou e continua me transformando pelo seu agir, pela sua obra. Pessoa é caráter. Pessoa é a personalidade divina se dando a você, se revelando a você. E a obra é o que Ele é capaz de fazer em você, em nós, através de nós. Pessoa e obra é muito importante sempre ter esse binômio no coração. Deus é pessoa, primeiramente, e consequentemente Ele se revela através da sua obra. Vamos em frente, meu querido irmão. Quanto mais reproduzimos a palavra de Deus em sua integralidade, todas as leis que promulgaste, no dizer do salmista, mais atraímos o compromisso de ensiná-la com muito cuidado em relação aos seus imutáveis e preciosos conteúdos. Vamos lá, quanto mais reproduzimos, olha a palavra, reproduzimos, vivenciamos, em outro termo. Você reproduz Deus em sua integralidade. Né? Essa palavra aqui, ela ficou um pouquinho desgastada, aquele negócio, o advento desse termo, missão integral. Gente, até parece que virou carne de vaca esse termo, né? Mas integralidade é a mesma coisa, obviamente, mas é na sua inteireza, na sua composição total, sem fragmentação. Qual é a grande fragmentação? Saber e não fazer. Saber e não praticar. Portanto, não saber. Completamente. Então, é muito simples o que nós estamos falando aqui, porém, a gente precisa ter sempre esse alerta diante de nós aqui. Olha, a palavra é uma questão de reprodução do ensino de Deus, e isso é uma coisa na sua integralidade, na sua inteireza, não na sua fragmentação. Isso quer dizer que se eu não consigo praticar o que está aqui na palavra, é porque eu estou tentando por mim mesmo, é porque ainda preciso da pedagogia divina para praticar. Aí sim vem o compromisso de ensiná-la com cuidado, em relação ao quê? Aos seus imutáveis e preciosos conteúdos. Eu não tenho o direito de mudar a palavra de Deus, eu não tenho o direito de relativizá-la. Eu preciso da condição para interpretá-la. Olha o que eu estou dizendo aqui, Esse é um compromisso de ensinar a palavra de uma maneira muito cuidadosa. Eu preciso respeitar os princípios, os conteúdos que Deus colocou aqui e entendê-los a partir dele mesmo. Não a partir dos meus sofismas, não a partir das minhas óticas, Então, a gente precisa ser acometido pela palavra.
A gente precisa ser atingido pela palavra, impactado pela palavra, ao ponto de só reproduzi-la. E não tentar inventar a pólvora em cima da palavra. E não tentar incorporar a palavra aquilo que ela não disse. E isso exige muita responsabilidade. Por isso que eu coloquei, mas atraímos o compromisso de ensiná-la com muito cuidado em relação aos seus imutáveis e preciosos conteúdos. Ok? E eu não estou falando palavra texto. Eu estou falando palavra de Deus, que é viva, que é eficaz. Não estou falando palavra letra. Estou falando palavra vida. Ok? Vamos lá? Por isso que o nome do estudo, o nome da série é Celebrando a Palavra de Deus, neste programa. Neste verso vemos uma relação coerente entre o nosso estudo pessoal e profundo da Palavra de Deus e a consciência bíblica e o cuidado que devemos ter quanto à linguagem teológica utilizada na proclamação e o ensino do caráter divino. Isso precisa ficar muito claro para nós. Relação coerente. Nosso estudo e a transmissão do nosso estudo. Ok? Através da proclamação, que é a pregação, e o ensino, que é o crescimento. Em relação ao caráter divino. A palavra revela o caráter. Então nós precisamos ter uma coerência muito grande, uma consciência muito bíblica, um cuidado, nunca exagerado será esse cuidado. Devemos ter quanto à linguagem, a nossa linguagem teológica, ela pode ser uma faca de dois gumes, né? Ela tem que ser uma linguagem precisa, o mais precisa possível, né? Não tem que ser uma linguagem clara, cristalina, tem que ser uma linguagem que transmita aquilo que Deus quer falar às pessoas, não aquilo que nós queremos inocular nas pessoas, não as ideias que nós queremos transmitir às pessoas, né? Não existe a Bíblia segundo eu, existe a Bíblia segundo Deus, segundo a palavra revelada de Deus. Aí sim, a gente tem responsabilidade e consciência bíblica na nossa linguagem teológica. É muito interessante, as pessoas muitas vezes usam uma linguagem teológica que, assim, simpatizam com a teologia do A, teologia do B, corrente teológica. É um negócio que eu confesso que estou meio impaciente já com relação a isso, porque eu sei ao quase nada que isso leva, né? Mas fulano é de uma matiz teológica tal, ele tem um pensamento, nossa, é muito pensamento. E onde está a vivência da palavra? Onde está o nosso compromisso, a nossa linguagem teológica que traduza para as pessoas um Deus que só sabe amar, um Deus que é redentor, um Deus que é pessoal, um Deus que quer a cada um de nós para si. Se a minha teologia for uma teologia simplesmente ideológica, ela não vai servir para nada. A nossa teologia precisa ser uma teologia viva, avivada pela revelação do Espírito. Mas isso é muito subjetivo. Por causa da subjetividade do ser humano, guerras são feitas, sistemas são erigidos, impérios são erigidos, muita gente morre, muita gente é assassinada, muita gente racha a família por causa de ideologia.
e vai dizer que Deus é subjetivo? Que a experiência da revelação é algo meramente subjetivo? Bom, eu prefiro ficar então com uma subjetividade que me salva, que dá sentido à minha vida e que mostra o quanto Deus é uma pessoa e não um conceito. Abraçar ideias, ninguém de nós precisa abraçar ideias, porque cada um tem sua ideia. Isso aí faz parte da queda, faz parte da nossa limitada humanidade. Mas a experiência com Deus só há uma ideia: a ideia do amor atrativo divino, a ideia do Evangelho de Cristo, a ideia do Espírito revelador que mostra a pessoa e a obra de Deus na pessoa de Cristo. Então, às vezes as digladiações, né, às vezes as tretas teológicas, usando Bíblias, né, que eu acho mais interessante é isso, cômico. Elas precisam ser execradas no nosso meio. Ô irmão, você crê assim? Peraí, tá? O outro crê assado. Vem cá, vamos misturar o ensopado com o assado e o cozido junto. Chama o cozido também para conversar, né? O Felipe tá rindo, mas é verdade, Felipe. Aí vamos sentar à mesa, põe um expresso aí para cada um. Escuta, por que a gente está discutindo? Não, porque eu sou da corrente teológica. E você? Minha teologia. E a teologia que faz arder o coração, cadê? E a teologia que não me separa de você, cadê? E a teologia que não vai erigir muros entre nós, cadê ela? Porque essa é a única teologia que a palavra de Deus revela. Mas um entende assim, outro entende assim. Pois é, porque fomos para vieses diferentes, por caminhos diferentes, trilhamos rotas diferentes, criadas por nós mesmos, e aí nos tornamos inimigos de nós mesmos. Então o apelo que eu faço no final desse programa de hoje é que permita que a palavra invada o seu coração, a revelação da palavra aqueça o seu coração, que mexa com as suas vontades, que mexa com o seu emocional, que mexa com o seu racional, que ele seja reformulado dioturnamente por essa palavra que faz diferença no nosso coração. Celebre a palavra de Deus, que a revelação da palavra de Deus é o Cristo de Deus, fazendo efeito no seu coração, na sua vida e alterando toda a sua e a minha confissão, que são escritas a lápis. Mas a palavra de Deus é escrita a tinta cor de sangue, tinta com vida. Que Deus continue se manifestando na sua vida, na sua família, que é a sua primeira igreja, e no seu ministério em Cristo Jesus. Até o próximo programa. Dogs. Dogs. Encante o seu pet com o que há de melhor. Dogs Pet Petiscos para cães e gatos. Temos os melhores e mais inovadores produtos do mercado pet. Seguimos um rigoroso processo de produção que nos dá qualidade e credibilidade. Produzimos para todo o Brasil e diversos países. Acesse nosso site www.dogspet.com e conheça nossa linha completa de bifinhos, ossinhos, molhos, snacks e muito mais. Dogs, o seu pet merece o melhor cuidado.